eu sou a professora Denise Tontiusi e essa é a disciplina de Operações de Cooperativas. Essa é a nossa terceira aula da disciplina. Estará aqui acompanhando com a gente essa aula o professor Carlo Felipe. Oi, professor. Olá, como vai? Mais uma vez é um prazer estar com você nessa jornada, trabalhando nessa disciplina Operações de Cooperativa. Vamos continuar aqui, aula 3. Boa sorte, boa compreensão para todos. Então, vamos ver os slides? Nós vamos começar então esse novo conteúdo, da aula 3. Lembrando que eu sou a professora Denise e esse é o professor Carlo Felipe. Nas duas primeiras aulas nós tivemos o professor Igor substituindo o Carlo Felipe e agora o professor Carlo Felipe está de volta para a disciplina. Nessa aula de hoje, nós temos um pedido muito especial. Nós estamos disponibilizando um telefone com um contato para vocês mandarem suas mensagens. É o mesmo telefone que foi passado na aula passada. A gente teve várias respostas por lá, então nós ficamos muito felizes com o sucesso dessa participação. Por isso eu convido vocês novamente, participe pelo WhatsApp, mande sua mensagem. Esse é o número 99277 2460. Anote, participe, mande suas dúvidas, converse com a gente. O conteúdo da nossa aula de hoje aborda a questão da agricultura familiar. Esse é um tema bastante polêmico, bastante atual. Nós temos uma discussão bem interessante para fazer sobre ele. Vamos falar a relação das cooperativas e dos mercados institucionais. Esse é um tema um pouquinho mais teórico que nós vamos abordar mais para o final da aula. Então vamos começando com os objetivos. O objetivo do primeiro dessa aula de hoje é identificar o que é um mercado institucional. Então, identificar o que é um mercado institucional. Além disso, de reconhecer a importância dos mercados institucionais para a agricultura familiar. Primeira discussão, então, é a questão da agricultura familiar. A agricultura familiar se configura pelos pequenos produtores, trabalhadores rurais, meeiros, lavradores e outros atores sociais antigamente marcados pelo estigma da pobreza e pela irrelevância de sua produção. Sua produção era muito pequena, nem contava na contabilidade nacional de produção agrícola. Por isso, não havia devida atenção do poder público sobre suas atividades. O que podemos dizer sobre a atenção do poder público? Atenção como assistência técnica, atenção como crédito, principalmente assistência técnica e crédito. Como a agricultura familiar tinha uma produção irrisória, uma produção muito pequena, insignificante, por isso ela não tinha essa atenção em assistência técnica e crédito do poder público. A agricultura sempre foi um dos grandes fomentadores do crescimento econômico nacional. Se a gente olha historicamente, o Brasil surgiu para a questão do extrativismo, mas migrou muito rápido para a agricultura. No entanto, toda vez que a gente fala em agricultura no Brasil, a gente pensa nessa agricultura de larga escala. Grandes fazendas, grandes produções. O foco da nossa aula é um pouco diferente. Hoje nós vamos falar desse pequeno produtor que trabalha com propriedades pequenas e que tem uma produção características muito peculiar. Sobre a agricultura familiar, nós sabemos que ela tem uma dinâmica e características distintas em comparação à agricultura não familiar, ou que nós podemos chamar também de agricultura convencional. Nela, a gestão de propriedade é compartilhada pela família. E a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. O agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é uma característica marcante desse setor. Ele não produz só um determinado produto, e sim produz vários. A Lei nº 11.326, de julho de 2006, define as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e os critérios para a identificação desse público específico. A gente pode perceber como isso é recente, né? A gente está falando de uma lei de 2006 que vai mudar bastante a nossa compreensão sobre o que é agricultura familiar, vai dar um peso maior para o agricultor familiar, vai reconhecer um pouco mais sua importância por meio da sua facilidade de caracterização. A partir de agora a gente consegue identificar o que é um produtor rural da agricultura familiar. A gente sabe então que nós temos alguns dados, por exemplo, os dados do censo. A gente tem então o censo agropecuário, que também é de 2006, ele vai trazer para a gente que
84,4% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros pertence a grupos familiares. Vocês podem perceber que é um número bastante expressivo, é muita gente, né? Muita gente proprietária de terra e muita propriedade de terra. Então, do universo total de terras que existe, a gente vai imaginar que 80%, uma grande maioria, pertence a esses estabelecimentos familiares, ou seja, é uma forma de agricultura familiar. São aproximadamente 4.400.000 estabelecimentos, sendo que a metade deles está na região do Nordeste. De acordo com o estudo, a agricultura familiar constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros, com até 20.000 habitantes, respondendo por até 35% do produto interno bruto nacional e absorve 40% da população economicamente ativa do país. A gente pode refletir um pouco sobre esses números. Então, municípios com até 20.000 habitantes. Nós temos vários municípios assim aqui no estado de Rondônia e em todo o Brasil. Para esses municípios aqui, de 20.000 habitantes, a agricultura familiar corresponde a 90% da economia. Quando a gente fala assim, a gente está falando da produção, que para nós economistas é medida por meio do PIB. Nós discutimos isso em outras disciplinas. Se a gente vê o âmbito nacional, se a gente considera toda a realidade do Brasil, nós temos o dado de que 35% da produção brasileira, do PIB, Produto Interno Bruto, vem da agricultura familiar. Né? Quase um terço, pouco mais do que um terço da nossa produção vem da agricultura. Ela absorve 40% da população economicamente ativa do país. Então, é uma proporção muito grande de pessoas. Imagina, quando a gente fala população economicamente ativa, a gente quer dizer pessoas que estão realmente trabalhando, quem está empregado no país. Então, as pessoas que estão empregadas hoje, exercendo função, fazendo um trabalho, 40% estão na agricultura. É muito importante esse número, né, professor? A gente sabe que é muita gente. Sim, muito importante. E outra observação sobre os municípios, vamos pensar, municípios com 20 mil habitantes são municípios pequenos, que podem até estar perto das grandes metrópoles, mas são municípios que estão nas periferias dos estados, justamente fornecendo produtos agropecuários para o consumo nas grandes metrópoles. E a grande quantidade de agricultores familiares, ou sozinhos ou organizados em cooperativas agropecuárias, estão nessas cidades pequenas, nesses municípios pequenos. Isso. A gente sabe que aqui em Rondônia nós temos vários municípios nessa situação, né, de até 20 mil habitantes. Então, é muito relevante a gente estar falando de agricultura aqui por causa disso. A base da agricultura é muito importante, principalmente nesses municípios com menor número populacional. Nós temos um gráfico mostrando esse dado que a gente acabou de ler. Aqui a gente vai ver, então, imagina que esse círculo total significa o número de estabelecimentos rurais. Então, imagina como se fosse uma pizza, a pizza inteira equivale a todas as propriedades rurais que a gente tem no Brasil. Essa fatia aqui que está de verde é a fatia que equivale à agricultura tradicional ou não familiar, que a gente vê no modelo do agronegócio, aquelas propriedades maiores, propriedades que não pertencem a famílias, estão ligadas a negócios. Já a grande maioria, 84,4% que a gente vê aqui nessa outra parte da pizza, grande maioria da pizza, está ligada à nossa agricultura familiar no Brasil. Esses são os dados do Ministério de Desenvolvimento com base nesse censo de 2006 e esses dados foram organizados em 2009. Essa realidade aqui está ligada ao número de estabelecimentos, o número de sítios, chácaras, né, roças de várias maneiras. Agora, se a gente começa a olhar em área total, a gente mede, por exemplo, em alqueires, em hectares, se a gente começa a medir realmente em terra, a gente percebe que esses 15% aqui de propriedade vão deter uma proporção gigantesca em área. Então, 15% das propriedades que são não familiares detêm 75,7% da área das propriedades rurais.
E quando a gente fala da agricultura familiar, ela está restrita à proporção de 24,3% das áreas de agricultura do país. O que nós percebemos aqui é que a gente vai ter um grande número muito alto de propriedades familiares, mas pela sua natureza, como a gente fala de propriedade rural, agricultura familiar, nós estamos falando de propriedades pequenas, a gente vai ver que a proporção de terra está relacionada a uma quantidade de terra bastante reduzida. Ainda segundo o censo, a agricultura familiar produz 87% da mandioca produzida no Brasil, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo do Brasil. E na pecuária, ela é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do Brasil. Vamos fazer uma observação sobre esse slide, que os itens mais produzidos pela agricultura familiar são justamente os itens da nossa cesta básica do dia a dia do brasileiro. Perceberam isso? Porque a grande agricultura convencional, a grande agricultura não familiar, comumente produz bens para exportação. Quem produz a comida do dia a dia do brasileiro, que come em todas as regiões do país, é a agricultura familiar, pois ela produz mandioca, produz 70% do feijão. Quem é que não come feijão? Não é isso? 46% do milho, 38% do café, arroz, trigo e outros diversos produtos que não estão aqui computados. Produtos do dia a dia da mesa da nossa cesta básica. Então a importância da agricultura familiar é tremenda para a nossa segurança alimentar, para a soberania alimentar de todo o país, pois a agricultura familiar produz os produtos que estão na nossa mesa, no nosso dia a dia. Essa é uma discussão muito importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, imagina a salada que é consumida, a gente consome alface, couve, várias hortaliças, vários produtos verdes. Normalmente esses produtos são produzidos numa escala bastante local, uma proporção bastante pequena, bem próximo do seu lugar de consumo. Muitas vezes ou em regiões próximas da cidade ou até mesmo dentro da cidade e sempre em propriedades familiares. Essas são algumas características, como o professor bem explicou, da nossa questão alimentar. A questão da alimentação das famílias brasileiras está muito ligada ao que fornece o produtor rural familiar. Nós temos esses dados organizados num gráfico. Esse é um modelo diferente de gráfico, onde a gente tem um gráfico chamado barras. Imagina que cada barra dessa equivale a 100%. A gente vê nesse gráfico aqui que da mandioca produzida no Brasil, até aqui 87% dela é produzida pela agricultura familiar. Por exemplo, quando a gente fala do feijão, o que nós vemos aqui, imagina que esse gráfico aqui, essa barra completa valeria 100%, nós temos mais ou menos até aqui, o que equivale a 70% da produção é feita pela agricultura familiar. O milho também nós temos aqui numa proporção de 46%, o café na proporção de 38%, e como bem observado, esses são os produtos da cesta básica do brasileiro. A mandioca, o feijão, o milho, o café, o arroz, que é produzido em 34% pela agricultura familiar, e o trigo. Que é o nosso pão francês do dia a dia. É, o pãozinho de todo dia, né, professor? Por outro lado, a gente vê que, por exemplo, a soja, ela tem na produção da agricultura familiar apenas 16% do total. Então, a gente sabe aqui que 84% da soja é produzida pela agricultura tradicional ou não familiar, pelo agronegócio. Isso aqui é bem fácil de ser explicado, porque a soja é um produto que exige muito a larga escala de produção. Ela é um produto, sim, muito lucrativo, mas a sua lucratividade está ligada, por exemplo, à produção com máquinas, equipamentos, uma coisa mais técnica que envolve um investimento mais bruto em capital. E grandes quantidades de terra. E grandes quantidades de terra. Que a agricultura familiar não tem. Normalmente os agricultores familiares estão em assentamentos rurais cortados pelo INCRA, lotes que não passam de 200 hectares.
E a soja, como a professora Denise bem citou, para dar lucro, ela precisa de grandes extensões de terra, de milhares de hectares plantados. Então, logicamente, ela vai ser mais viável para os grandes agricultores, para a agricultura convencional, para o agronegócio, e não para a agricultura familiar. E quando a gente fala qual é o produto que cada estado produz mais, a gente está vendo muito diretamente essa relação com qual é a estrutura de divisão de terras. Rondônia, por exemplo, que começou sua colonização com esses planos de distribuição de terras, ela está muito ligada a essa questão da agricultura familiar. Nós temos uma segurança alimentar muito grande no estado, muita diversidade de alimentos, alimentos sendo produzidos localmente. Quando a gente pensa na produção agrícola de outros estados, a gente pode citar o Mato Grosso, por exemplo, ele é um estado que produz muita soja. E dentro da sua estrutura produtiva, a gente vê que no Mato Grosso existem muitas propriedades gigantescas. Essa é uma tendência aqui no nosso estado também. Rondônia tem assistido essa concentração de terras que tem acontecido nos últimos anos, também ligada ao aumento da produção de soja. Mas, como a gente está falando aqui, a agricultura familiar, ela tem um papel muito importante para a sociedade. E esse papel é manter a questão alimentar, manter as comidas da sua mesa, da minha mesa, da mesa de todos os brasileiros, que vão ter diversidade a partir do momento que a gente vai ter essa produção muito variada. A gente vê aqui no slide que a agricultura familiar possui, portanto, importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. O agricultor familiar ele tem uma relação diferente com a terra, uma relação mais próxima devido à tradição familiar. No Brasil, a maioria dos municípios possui menos de 20 mil habitantes, nos quais a agricultura familiar é muito presente e faz parte da cultura local. Conforme a Lei 11.326 de 2006, é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar rural quem pratica atividades no meio rural e quem possui área de até 4 módulos fiscais. Esses módulos fiscais, eles mudam de acordo com as regiões do país. E fazendo uma pesquisa, observamos que em Rondônia, um módulo fiscal equivale a 60 hectares. Ou seja, uma agricultura familiar, um agricultor é considerado familiar se ele tiver uma terra de até 240 hectares. Que são os 4. Que são os 4 módulos fiscais no estado de Rondônia. No estado de Rondônia. Então, por aí você vê, normalmente os assentamentos rurais eles vão de 50 a 60 a 200, 240 hectares. Numa extensão de terra dessa, a pessoa tem que analisar muito bem o que vai produzir, para ver o que vai dar lucro e condição de sustentar a sua família. E como nós já discutimos anteriormente, a soja não se enquadra nessa categoria de terra, nesse tamanho de terra. Por isso que normalmente o agricultor familiar ele produz outros produtos mais rentáveis em pequenas extensões de terra. Bom, ainda falando sobre o que a lei exige para a gente considerar uma pessoa um agricultor familiar, nós vemos no slide que além dessa questão de praticar atividade no meio rural e possuir esse módulo rural desse tamanho específico, nós temos também a questão de que a mão de obra tem que ser da própria família. E a renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento. Além do gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela própria família. Ao fazer uma observação, então, pela lei, a mão de obra deve ser da própria família, para que seja configurado um agricultor familiar, é claro. Porém, isso não impede que em alguns serviços específicos se contratem pessoas de fora. Por exemplo, você vai fazer a colheita do café, você só tem 3 pessoas ali ou 4 pessoas na sua casa. Então, você vai contratar um pessoal para ajudar na colheita do café, ou na colheita do arroz, ou em alguma atividade específica que você vai precisar de uma quantidade de pessoas maior para fazer aquele determinado serviço no tempo certo. Então, assim, para configurar a agricultura familiar, a mão de obra tem que ser familiar, beleza, mas isso não impede que em situações eventuais se contrate mão de obra externa à família. Então, a gente vai ver aqui quais são os considerados os agricultores familiares. São agricultores familiares
os silvicultores, os aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados de reforma agrária. Vamos analisar um pouco esse slide? O que são esses silvicultores? Silvicultura vem de selva. Então, normalmente são as pessoas que trabalham como extrativistas na floresta, mas fazendo algumas mudanças. Normalmente as pessoas que trabalham com agrofloresta, que é um sistema de consórcio de diferentes culturas. Aqui no estado de Rondônia nós temos o projeto RECA, um município de Extrema, se eu não me engano, que trabalha com esse tipo de consórcio de diferentes culturas. Os aquicultores, aquicultura vem de água, são as pessoas que trabalham com os tanques para a produção de pescado. Lembramos que o Rondônia é uma potência na produção de pescado no país. Uma cultura que vem ganhando grande importância e ainda vai aumentar muito mais no nosso estado, importância econômica. Os extrativistas são as pessoas que extraem os produtos da floresta. Aí nós temos o açaí, nós temos as sementes, nós temos a borracha, nós temos o palmito, nós temos outros produtos diversos de extrativismo. Os pescadores, os indígenas, que também têm suas atividades econômicas vinculadas à agricultura, os quilombolas. Os quilombolas são as pessoas remanescentes de quilombo, que também têm suas atividades vinculadas à agricultura, à silvicultura, à pesca. Em sua maioria, os agricultores familiares são os assentados da reforma agrária. Porém, em outros casos, eles não necessariamente precisam se localizar em assentamentos do INCRA. Eles podem se localizar como população ribeirinha, que tem suas propriedades na beira dos rios, que não necessariamente são assentamentos do INCRA. Então, nesse bojo aí, se configura a agricultura familiar. E lembrando também que uma família agricultora, ela pode desempenhar atividades de agricultura, atividades de extrativismo, atividades de pesca em diferentes momentos do ano. Não impede, um agricultor não impede que ele seja aquicultor, não impede que ele seja também extrativista. É possível sim desempenhar atividades diferentes em diferentes momentos do ano. E quando a gente fala do apoio à agricultura familiar, nós sabemos que o principal apoiador da agricultura familiar é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O PRONAF tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Por meio dele, os agricultores familiares podem acessar várias linhas de crédito, de acordo com as suas necessidades e com o seu projeto. Eles podem ser projetos destinados, por exemplo, para o custeio da safra, para uma atividade agroindustrial, para investimentos em máquinas, equipamentos ou infraestrutura, ou para acessar o PRONAF, a renda bruta anual dos agricultores familiares deve ser de até 360 mil. Para isso, para ter acesso a esse PRONAF, é preciso ter a declaração de aptidão ao PRONAF, que é o DAP. Esse DAP funciona como uma identidade do agricultor familiar. É ela que identifica o produtor como agricultor familiar. É o principal documento de identificação e qualificação da agricultura familiar. É a identidade do agricultor familiar. E qual vantagem é essa que esse agricultor familiar vai ter ao entrar no PRONAF, ao ter acesso ao PRONAF? Basicamente, assistência técnica e melhores condições de crédito, além da carência. Então, o PRONAF é um programa de assistência técnica e de crédito voltado ao agricultor familiar e disponibiliza para ele um crédito melhor, com juros bem menores e um período de carência maior para que ele comece a pagar o seu financiamento. Sem o PRONAF, dificilmente o agricultor familiar vai ter alguma chance de desenvolver economicamente a sua atividade. É muito importante a gente falar disso, né? O PRONAF é uma revolução quando a gente fala em agricultura familiar, porque a agricultura, por ela ter todo esse interesse nacional, quando a gente fala da questão de segurança alimentar, ela não é uma coisa que pode ser abandonada pelo governo.
O governo apoia a agricultura principalmente por meio da concessão de empréstimos, que tem alguns privilégios. Eles têm prazos mais estendidos, taxas de juros que são menores, e para você ter acesso a tudo isso, a sua propriedade precisa estar cadastrada, você precisa ter acesso ao Pronaf. E para ter acesso ao Pronaf é preciso ter o DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf. Quando a gente fala, então, do DAP, a gente entende que, sem esse documento, o produtor não é reconhecido enquanto uma categoria profissional. A categoria profissional de produtor rural vem sendo cada vez mais reconhecida e ganhando importância no nosso país. Quando a gente fala desse assunto, então, de agricultura familiar, nós podemos puxar para a nossa área, compreender pela ótica de cooperativas. Se a gente vai falar de cooperativas na área de agricultura familiar, nós vamos falar de cooperativas de agropecuárias ou cooperativas que estão ligadas ao agronegócio. A gente sabe que arroz, feijão, carne, legumes, ovos, leites e o cafezinho nosso de cada dia, tudo isso e muito mais é produzido em cooperativas. É possível arriscar que no prato de todo brasileiro exista sempre um alimento produzido por uma cooperativa do ramo agropecuário. Além de enriquecer a nossa mesa, esses alimentos e produtos garantem a renda de milhares de produtores rurais. São homens e mulheres que encontram no cooperativismo uma ótima alternativa de comercialização da produção coletiva, armazenamento e industrialização, além da assistência técnica, educacional e social. O campo brasileiro é protagonista na produção de alimentos e na geração de trabalho e renda no país. As cooperativas têm um papel central nesse protagonismo, realizando forte investimento na ampliação e modernização das técnicas de agricultura e agropecuária. Porque a agricultura dentro das cooperativas, quando a gente fala de cooperativa agropecuária, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de modernização, nós estamos falando de capacitação, de novas técnicas de agricultura, novas técnicas de pecuária, porque quando a gente fala em cooperativa, nós estamos falando também de investimentos que vão fazer mudanças dentro da nossa sociedade. Essa é a função social das cooperativas. Como as cooperativas, no caso estamos falando das cooperativas agropecuárias, vamos refletir, vamos raciocinar. O sentido delas é justamente organizar a produção de diversos agricultores. Essa produção organizada, ela deve ser o quê? Deve ser transformada, deve ser mecanizada. Então, automaticamente a cooperativa vai investir em tecnologia, em desenvolvimento tecnológico para agregar valor ao produto. A grande importância de se organizar nessa cooperativa é isso. Agricultores, produtores individuais, eles vão produzir o produto deles e acabou. Se você se organiza numa cooperativa, automaticamente ela vai modernizar o seu produto, vai modernizar a sua técnica de produção, vai fazer investimento em tecnologia para agregar valor ao seu produto e assim gerar ganhos maiores a todos os participantes. Isso puxa o conteúdo que nós discutimos na aula passada, que é a questão de agregação de valor. A agregação de valor ela é uma estratégia-chave para o crescimento econômico. A gente não quer comercializar um produto simples, um produto que não está sendo processado, um produto que não foi modificado, não foi melhorado. A agregação de valor ela é uma estratégia para enriquecimento econômico, passando também por uma mudança de transformação social. Falando um pouquinho mais sobre isso, nós preparamos um material externo para você. Vamos assistir? Olá, seu Armando. Como vai o senhor? Olá, Laís. Tudo bem? Tem chovido bastante. Isso tem beneficiado a safra de café. Mas diz pra gente, o que o senhor veio fazer hoje na nossa cooperativa? Bom, eu trouxe algumas sacas de café para vocês torrarem para mim. E eu tenho urgência nisso. Sem problemas. Você sabe que aqui o cooperado ele tem prioridade e as taxas são menores. Olha, eu vou pegar agora as suas sacas de café e assim que tiver tudo pronto eu ligo pro senhor, tudo bem? Tudo bem, obrigado.
Não tem de que, seu Armando. A cooperativa é assim mesmo, ela trabalha para beneficiar os cooperados. Até a próxima. Tudo bem. Tchau. Olá, moça. É aqui que funciona a cooperativa? Sim, em que podemos ser útil? Então, moça, é que eu tenho algumas sacas de café para torrar. Eu gostaria de saber como que eu faço para me beneficiar. Então, mas eu percebo que o senhor não faz parte da nossa cooperativa, né? Não, realmente eu não sou, mas eu gostaria de saber como que eu faço para me associar. Como é mesmo o seu nome? Meu nome é Paulo José e eu sou um pequeno produtor de café. Então, seu Paulo, aqui nós temos os cooperados e a nossa prioridade é atendê-los para que a demanda deles não possa ser atrasada. Mas não se preocupe, a gente pode estar agendando o seu atendimento e eu explico para o senhor certinho como é que faz, pode ser? Claro, pode ser sim. Eu gostaria de saber a respeito das taxas. Então, a gente cobra uma taxa de serviço em cima do valor de mercado. Mas como eu já expliquei para o senhor, a nossa prioridade são os cooperados, até porque eles fazem parte da nossa cooperativa. Mas não significa que não vamos estar realizando o atendimento do senhor. O senhor entende isso? Entendi. Aí eu fiquei com uma outra dúvida aqui a respeito dos prazos e como eu faço para me associar. Então, seu Paulo, vai ser um prazer recebê-lo aqui. Mas eu vou lhe explicar certinho as tabelas, pode ser? Pode ser sim. Aí, para ilustrar para a gente, nós conseguimos perceber a diferença, né? Nessa nossa simulação, nós temos duas situações. Na primeira, nós observamos um ato cooperativo. A gente vai ter entre um cooperado e a cooperativa uma transação, onde o cooperado vai utilizar a sua cooperativa. Na segunda situação, nós temos um ato não cooperativo, quando um membro da sociedade vai utilizar a cooperativa também para o seu benefício, o benefício da sociedade, mas aí não com aqueles mesmos privilégios que um cooperado vai ter. No nosso exemplo, a gente estava tratando de uma torrefação de café, né? Aí os produtores estavam indo ali abordar essa questão de como utilizar essa torrefação. Voltando ao assunto que a gente estava falando antes da externa, torrar o café é uma maneira de agregar valor. Uma coisa é você vender o café in natura, que você acabou de colher, está saindo da árvore, ele não está tendo nenhum beneficiamento. Outra coisa bem diferente é você comercializar um produto que já foi processado, já foi melhorado, sofreu esse beneficiamento e agora ele vai ter um valor maior, além de ter uma conservação muito maior. É um desses objetivos que a cooperativa pode suprir, nesse caso a nossa cooperativa agropecuária. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cooperativas agropecuárias. A gente sabe que a modernização no plantio, na comercialização e na industrialização das cooperativas de matérias-primas e fibras produzidas no Brasil também contribui efetivamente para o desenvolvimento não apenas do agronegócio, mas da economia brasileira como um todo. Isso por causa da relevância do agronegócio, né? Ele é muito importante, ele tem um peso muito grande. Então, quando a gente tem uma modernização que muda o plantio, que melhora a comercialização ou industrialização, a gente está tendo uma melhora para o país inteiro. Além disso, as cooperativas têm papel fundamental na transferência de tecnologias e na assistência técnica, contando com o suporte de mais de 8.000 técnicos, dentre estes engenheiros agrônomos e florestais, veterinários, zootecnistas e técnicos agrícolas. As cooperativas agropecuárias são referência na realização de feiras e vitrines tecnológicas para o agronegócio. São 1.555 cooperativas agropecuárias no país, com mais de 1 milhão de cooperados e 188 mil empregados. Tal dimensão favorece toda a estrutura de apoio institucional a esse ramo do cooperativismo, como os programas de apoio e incentivo à comercialização comum e institucional, exportação, industrialização e outros. Atualmente, a agricultura familiar tem acesso a mais de 15 políticas públicas de apoio e fomento ao seu desenvolvimento.
Uma dessas políticas públicas são os mercados institucionais. Tais políticas de apoio são mais facilmente acessadas quando os agricultores familiares se organizam em cooperativas do ramo agropecuário. Lembrando que, para acessar esses mercados institucionais, não se acessa sendo agricultor individual. Se acessa apenas se você for organizado em cooperativas. Então, já estamos puxando esse assunto. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que são esses mercados institucionais? Mercados institucionais são as políticas, é um exemplo de políticas, né? Por exemplo, quando a gente fala de crédito rural no Programa Nacional de Fortalecimento para a Agricultura Familiar, o que nós já falamos, o PRONAF, ele está dentro dessa política para mercados institucionais. A gente pode falar também de programas de compras institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Então, o Programa de Aquisição de Alimentos é uma política pública de apoio à agricultura familiar, onde o próprio governo compra alimentos da agricultura familiar para as instituições públicas, como hospitais, como as escolas, como creches e como asilos e outras instituições mantidas pelo governo. Outra política pública que envolve mercado institucional é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, conhecido como PNAE. O PNAE ele obriga que 30% de todos os alimentos comprados para alimentação escolar em todos os municípios do país venha da agricultura familiar. No mínimo, 30% venha da agricultura familiar. De preferência, 100% dos alimentos da merenda escolar devem vir da agricultura familiar. Porém, como início de uma política pública, de uma lei, 30% já é uma quantidade considerável. Já vista que os agricultores devem se organizar, como dito anteriormente, devem se organizar em cooperativas, associações para fornecimento desses alimentos. E essa organização leva algum tempo. Como o professor falou, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, ele vai ter 30% dos seus alimentos vindo da agricultura familiar. Progredindo, a gente vê que a assistência técnica e extensão rural, a ATER, também está dentro da questão dos mercados institucionais. E falamos também do Programa de Garantia de Safra, além do Seguro da Agricultura Familiar. As duas últimas décadas representam um período de afirmação e grande desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil, sobretudo por meio das cooperativas. Organizados em cooperativas, os agricultores têm acesso a mais crédito com juros menores. Lembrando, mais créditos com menores juros, mais tempo de carência, tudo isso são melhores condições para desenvolvimento da agricultura familiar. O senhor explica para a gente o que é carência? Então, pessoal, essa carência, desculpa até não ter explicado antes, a carência é o tempo que você leva para começar a pagar o seu financiamento. Se você faz um PRONAF mandioca, você sabe que a mandioca, para de você plantar até você colher, leva de 8 meses a 1 ano e meio, dependendo do que você vai fazer com ela. Então você vai fazer um PRONAF com uma carência de 2 anos. Você só vai começar a pagar teu financiamento depois de 2 anos. Se você pegar um financiamento para uma cultura que leve mais tempo, como um PRONAF floresta para plantio de seringueira, você tem uma carência de 14 anos, ou 7 anos, se eu não me engano. Você só vai começar a pagar a partir do momento que a seringueira começar a produzir. Essa é a carência. Para negócios urbanos, tem financiamentos com carência de 6 meses, você só começa a pagar depois de 6 meses da tua atividade funcionando, para dar um tempo para o empreendedor ganhar fôlego, seja ele um empreendedor rural ou um empreendedor urbano. Essa é a lógica da carência. Você faz o financiamento para a pessoa, para o empreendedor rural ou urbano, e dá um tempo para que ele comece a desenvolver sua atividade econômica e ganhe fôlego para começar a pagar o financiamento. Isso é fundamental no apoio via política pública para a agricultura familiar e para empreendimentos urbanos também.
Excelente, né, gente? É importante mesmo reconhecer essa grande vantagem dos programas de agricultura familiar. Estamos falando de juros mais baixos, prazos estendidos, além de uma carência muito maior do que em outros programas de incentivo à agricultura. Voltando ao slide, a gente vê que a gente tem como exemplo desses avanços das 2 últimas décadas, o maior exemplo é o Programa Mais Alimentos. Gente, esse programa Mais Alimentos, ele é simplesmente fantástico para a agricultura familiar, porque ele permite a compra de itens muito caros para agricultores que trabalham individualmente, como, por exemplo, caminhão, trator e maquinários agrícolas diversos. Então, você organizado numa associação ou numa cooperativa, via Projeto Mais Alimentos, você compra maquinários agrícolas caríssimos que servirão de uso para todos os participantes dessa cooperativa. E para a compra desses bens de capital, desse maquinário, mais uma vez, o financiamento com juros baixos e um bom tempo de carência. Sim, o Programa Mais Alimentos, ele é uma linha de crédito do Pronaf, que financia investimentos em infraestrutura produtiva da propriedade familiar. Ele contempla os seguintes produtos e atividades: produto do açafrão, o arroz, a cana-de-açúcar, o café, o feijão, a mandioca, o milho, o palmito, a soja, o trigo, a erva mate, a apicultura. Quando a gente fala de apicultura, a gente está falando de abelhas e mel. A aquicultura, quando a gente fala de aquicultura, nós estamos falando de tanques, de peixes, produtos da água, né? A avicultura, quando a gente fala de avicultura, estamos falando de aves, por exemplo, galinhas, né? Frangos. A bovinocultura, bovinos, o gado, bovinocultura de corte e bovinocultura de leite, que é o gado de corte e o gado de leite. A caprinocultura, cabras e bodes, a fruticultura, de frutas, a olericultura. Olericultura são plantas oleaginosas que produzem óleos que são comercializados. A ovinocultura. São as ovelhas, os carneiros, muito bons. A pesca e o suinocultura, que trata dos porcos, né, os suínos. Todos esses alimentos, a gente pode perceber que eles têm em comum, eles são os principais alimentos na mesa do consumo do brasileiro. Então essa é a mesa farta do brasileiro, ela é contemplada por essa lista de alimentos. Por isso que o programa Mais Alimentos tenta fomentar justamente esses alimentos. Essa linha de crédito do Pronaf é um incentivo do governo para a gente ter cada vez mais variedades de alimentos disponíveis na mesa de todos os brasileiros, de norte a sul, em todas as partes do Brasil. A questão da segurança alimentar, ela é uma questão de política pública. O governo tem que se preocupar com isso. Imagina ficar desabastecido de algum alimento essencial, por exemplo, ficar sem trigo, ficar sem feijão, sem arroz. Como isso seria um choque para a nossa sociedade. Não é isso que a gente quer. E o governo, ele tenta criar mecanismos para ajudar a nossa economia a funcionar bem e oferecer esses produtos para a gente. Então, com essa linha de crédito, a gente tem mais uma garantia que esses produtos vão ser lucrativos e vão ser produzidos para o consumo dos brasileiros. Por meio dessa linha de crédito, que é o Programa Mais Alimentos, são financiados projetos individuais de até R$150 mil e coletivos de até R$750 mil. Lembrando que é para investimento em infraestrutura e maquinários agrícolas. Os juros são de 2% ao ano e até 3 anos de carência e até 10 anos para pagar. Então vejam bem, você vai pegar até R$750 mil, você vai pagar 2% ao ano de juros, você tem 3 anos de carência, ou seja, você só vai começar a pagar depois de 3 anos e vai ter 10 anos para pagar esse financiamento.
Então, eu vejo como uma excelente oportunidade via política pública para desenvolvimento econômico da agricultura familiar. Lembrando que, se você estiver produzindo individualmente, são 150 mil. Se você se organizar em associações cooperativas, são 750 mil. Daí a grande importância das cooperativas agropecuárias. Sim, por isso nós vemos que essas são as grandes vantagens da gente se organizar no coletivo. A organização coletiva oferece não somente esse acesso a conhecimento técnico, a formação de técnicas modernas, mas também condições de não só conhecer técnicas modernas, conhecer maquinário moderno, uma nova estrutura, uma nova maneira de fazer agricultura. Também uma condição de realizar essa mudança dentro da propriedade rural. Com esses incentivos governamentais que geram essas políticas de crédito acessível, é possível trazer essa modernidade para se tornar uma realidade. Nós vemos aqui no slide que essas são as grandes vantagens da organização dos agricultores em cooperativas, que é o acesso a maiores valores de crédito e melhores condições de financiamento para investimentos na produção. Então, gente, os mercados institucionais são as compras de alimentos com recursos governamentais para atendimento a programas como merenda escolar, restaurantes populares, hospitais, creches, compra e doação de sementes para outros agricultores familiares, para alimentação e plantio. Então vejam a importância desse mercado. Quando esses agricultores familiares não conseguem comercializar seus produtos na iniciativa privada, o governo vai e apoia com essa política pública chamada mercado institucional. O mercado é institucional porque não é um mercado comercial comum, é um mercado do governo. O governo compra esses produtos via um preço de mercado. Produtos diversos, para atender a alimentação de instituições públicas diversas. Importante a gente saber que esse tipo de política pública não está distante da gente. Provavelmente na sua escola, parte dos alimentos são adquiridos por meio desses programas, que vão tentar incentivar, então, o produtor rural por meio dessa aquisição de até 30%, de pelo menos 30% dos produtos da merenda escolar vinda da agricultura familiar. Você conhece alguém da sua escola, conhece algum produtor que oferece os alimentos para a sua escola? Eu conheço um pouco a realidade de Rolim de Moura, eu sei que tem vários produtores lá que oferecem para, não só para as escolas, como também outras instituições como o Lar do Bebê e a Pastoral do Menor, que estão sempre atendendo a população e oferecendo esses alimentos. Conta um pouco para a gente, nós estamos aqui abertos no chat e gostaríamos de falar um pouquinho mais sobre a realidade dos nossos municípios, aqui no estado de Rondônia. Qual que é a sua experiência com a agricultura familiar? Você vive numa situação onde você convive com alguém que está ligado à agricultura familiar? Ou você vive numa propriedade rural de agricultura familiar? Você conhece alguém que fornece alimentos para a sua escola? Conta pra gente que a gente quer comentar as realidades aqui no estado de Rondônia. Nós vamos ter um tempinho depois da nossa correção da atividade. E nesse momento, nós vamos fazer a nossa pausa para fazer a atividade de sala. Atividade de sala hoje, nós ficamos com uma série de perguntas que nós vamos aguardar a sua resposta para a gente ler aqui depois do intervalo. Tivemos contato no chat da Escola Jorge Teixeira em Ji-Paraná, Bandeirante, Nova Califórnia, Maria de Matos, Ouro Preto do Oeste, Emburana, em Ji-Paraná, Aurélio Buarque, Rolim de Moura, Marechal Rondon, em Cerejeiras. Bom trabalho para vocês e até a volta. Olá, gente. Nós estamos aqui no chat aguardando as suas respostas para fazer a correção da nossa atividade de sala de hoje. Nós temos alguns recados que vieram durante o intervalo, não é mesmo, professor? Sim, claro. Vamos aqui dar um alô para a Escola Maria
Laurinda Groff, do distrito de Palmeiras, do professor Luciano. Um alô aí para o professor Luciano, para a sua turma, para a aluna Jennifer. Obrigado pela participação. E também para a Escola Tupã de Ji-Paraná. Além das outras escolas que falei anteriormente, a Aurélio Buarque, de Espigão do Oeste, Marechal Rondon de Cerejeiras, Aurélio Buarque e Orlini Moura, Emborana, Ji-Paraná, Maria de Matos e Ouro Preto do Oeste, Bandeirante, Nova Califórnia, e Escola Jorge Teixeira, em Ji-Paraná. Continuem participando. Vamos aos exercícios. Essas são as escolas que estão online no chat agora. Se você está com alguma dificuldade de entrar no chat com a gente, mande sua mensagem pelo WhatsApp. A gente passou um número mais cedo, né? Podemos repetir também. Agora nós vamos começar apresentando as perguntas que tiveram compondo a atividade de sala. Primeira pergunta, a gente vê o que é preciso para ser definido como um agricultor familiar. Professor, a gente teve algumas respostas, alguns alunos participaram aí? Então, por enquanto, não tivemos respostas sobre essa questão ainda. Porém, comentando a questão, podemos dizer o que é preciso para ser definido como agricultor familiar. Nós conversamos nos slides que existem algumas características específicas da agricultura familiar, inclusive colocadas pela lei. Podemos dizer que praticar atividades no meio rural, possuir área de até 4 módulos fiscais, lembrando que no estado de Rondônia, um módulo fiscal equivale a 60 hectares. A mão de obra, a força de trabalho, deve ser familiar, o que não impede que para algumas atividades específicas, atividades eventuais durante o ano, possa se contratar outras pessoas fora da família para desempenhar essas atividades, como exemplo a colheita do café, colheita do arroz e outras atividades diversas. A renda familiar, a renda da família deve ser vinculada ao próprio estabelecimento, à própria propriedade rural. Às vezes você é um agricultor familiar, mas algum membro da sua família, ou a esposa, ou a filha ou filho, trabalha com outra ocupação. Por exemplo, é professora de alguma escola rural. Então, a renda da sua família, sua renda familiar, ela vai estar dividida. Vai ter uma renda da professora, uma renda de algum frete que porventura você faz, mas a maior parte da renda de sua família é a renda vinda da agricultura familiar. Então, a renda familiar deve estar vinculada ao próprio estabelecimento. Outro fator muito importante para ser considerado como agricultor familiar é o gerenciamento da propriedade. O gerenciamento do estabelecimento e as atividades empreendedoras no estabelecimento devem ser realizadas pela própria família e não por terceiros. Então vamos lá, vamos repetir. Praticar atividades no meio rural, atividades econômicas no meio rural, possuir área de até 4 módulos fiscais, a mão de obra deve ser da própria família, a renda familiar deve estar vinculada ao próprio estabelecimento e o gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento deve ser feito pela própria família. Essas características configuram você como um agricultor familiar. A primeira delas, né, praticar atividade no meio rural é essencial, a gente está falando de agricultura familiar. Essa questão do limite do espaço de terra, né, o módulo fiscal, a gente viu 4 módulos fiscais, esse módulo fiscal vai variar de estado para estado. Mão de obra da família, o professor explicou para a gente, não exclui atividade individual, né, atividade eventual pode acontecer, você pode contratar uma equipe para refazer cerca, pode contratar um pessoal para gradear, pode ter uma equipe que vai cavar um tanque, pode ter vários serviços dentro da propriedade rural, não vão descaracterizar isso de mão de obra familiar. E a renda vinculada ao próprio negócio, além do que a família tem que gerenciar aquele negócio, não pode botar um terceiro ali gerenciando, né? Não pode ter um... Sim, só vou ler aqui umas respostas que eu recebi agora. Resposta da questão 1. É importante para uma boa administração de recursos financeiros e materiais para armazenamento, transporte e distribuição dos produtos. Os alunas Anne, Clis e Cleice
da Escola Moacir Caramelo, município Chupinguaia, professora Acelir. Obrigado pela participação. Pessoal de Chupinguaia participando aí, obrigada, gente. Bom ver a participação de vocês. Outra que pediu para dar um alô é o pessoal do 2º ano da professora Silene. Também mandaram uma resposta para dar a questão 2. Vamos ver a 2? Então a gente já lê a resposta dele. Isso. Pergunta número 2 fala assim: qual documento pode ser definido como a identidade do agricultor familiar? Então, o pessoal do 2º ano da professora Silene respondeu que é o DAP, que é a identidade do agricultor familiar. Quem respondeu foi a Maria Vitória. A mulherada responde mesmo, né, gente? A mulherada vai dominar o mundo. Isso. Tenho fé. E já o pessoal da Escola Moacir Caramelo, de Chupinguaia, respondeu que também, declaração de aptidão ao Pronaf, o DAP. Alunos Aniclis e Gleice e Elias, Escola Moacir Caramelo, professor Acelir. É muito importante, então, a gente entender que o DAP ele tem essa tarefa, né? Ele funciona como uma identidade do agricultor familiar. O agricultor, às vezes, passa por uma dificuldade quando ele perde esse DAP, então a gente precisa manter o cadastro atualizado, manter esse registro em dia, para poder fazer jus aos demais benefícios do Pronaf, como, por exemplo, o benefício em relação ao crédito, que nós comentamos durante a aula de hoje. Nós temos algumas respostas, né, professor, nesse sentido. A gente queria agradecer a sua participação. E vamos partir agora para a pergunta número 3? Sim, vamos. Pergunta número 3 é a seguinte: a produção da agricultura familiar é mais ou menos diversa que a da agricultura convencional? E qual a importância da agricultura familiar para nossas refeições diárias? A pergunta veio em combo aí, né? Veio 2 em 1. Então, a gente está perguntando sobre diversidade na produção de alimentos e sobre a importância da produção dos alimentos da agricultura familiar para as famílias brasileiras. A gente tem algumas respostas para a pergunta número 3? Sim, temos uma resposta da escola das alunos Ana Clis Gleice e Elias, de Chupinguaia, Escola Moacir Caramelo. Excelente participação. Eles responderam, sim, a mais diversa. A agricultura familiar é fundamental na composição da mesa do brasileiro, pois produz cerca de 70% de nossa cesta básica. Os alunos Jaine, Thalisson e Tiago. E aí, professor, acertaram? Muito bem. Arrasaram. Vamos à resposta, professora? Arrasaram na resposta, é isso mesmo, né? É mais diversa. Está aqui na pergunta, está perguntando se é mais ou menos diversa. Ela é mais diversa, está aqui a resposta, ela é mais diversa sim. A agricultura familiar é fundamental na composição da mesa do brasileiro, pois ela produz cerca de 70% da nossa cesta básica. É um volume muito expressivo, né, gente? 70%. Imagina, mais de 2/3, grande parte do nosso consumo familiar é produzido pela agricultura familiar. Isso garante não só a questão de saúde financeira para essas famílias, não só uma oportunidade de renda para essas famílias, como também garante toda uma questão de segurança para todos os brasileiros. Quando a agricultura familiar produz produtos de qualidade, produtos diversos, com variedade, a gente tem acesso a consumir esses produtos, que são bem variados e fazem bem para a nossa saúde. Então, essa é a resposta, ela é sim mais diversa do que a agricultura convencional, e ela é extremamente importante justamente por ser tão pesada, tão importante mesmo para a nossa cesta de consumo, para nossas refeições diárias. Lembramos também da importância da agricultura familiar nos municípios com população até 20 mil habitantes. São os municípios pequenos, os municípios que estão fora das grandes metrópoles. Muitas vezes eles não são muito falados no nosso dia a dia, mas são de extrema importância no fornecimento da nossa alimentação do dia a dia. Então, em Rondônia, nós temos diversos municípios de até 20 mil habitantes, como foi falado pela professora Denise, e são esses municípios que fornecem a nossa cesta básica. E nesses municípios, a grande 90% do emprego, 90% da renda é gerada justamente por essa agricultura familiar. É muito importante, né? 90% da renda vindo da agricultura familiar.
nos municípios pequenos no Brasil. Lembrando que esses municípios de até 20 mil habitantes formam mais da metade dos municípios do Brasil, né? Então, são muitos municípios mesmo que estão dentro desse parâmetro. A gente tem a pergunta número 4. A questão 4. Qual o principal programa governamental de apoio à agricultura familiar? O que ele faz? O que esse programa faz? Você já ouviu falar dele em seu município? Nós temos resposta, professor? O pessoal mandou? A gente quer te convidar, mande sua participação, a gente quer saber como que é no seu município, queremos saber da sua realidade. A gente sabe que esse é o programa que nós estamos discutindo desde o começo da aula. A gente está falando sobre o PRONAF. Esse que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar. Ele promove diversas ações para apoiar a agricultura. A gente vai ver ações tanto ligadas à questão do crédito, quanto ligadas a incentivos de criação desses mercados institucionais, né? E ele vai disponibilizar não só o crédito para o custeio, como também para investimentos e modernização da produção agrícola. Essa resposta a gente tem bastante expectativa, né, de saber o que você tem a dizer sobre a sua realidade. Se você já ouviu falar, se você sabe como que ele atua no seu município, o que o PRONAF faz para você no seu município. No Brasil a gente sabe que o PRONAF está presente em quase todos os municípios, aqui em Rondônia com certeza em todos os municípios, e ele está realmente beneficiando atividades que são ligadas à alimentação institucional mesmo dentro do nosso estado. São a alimentação dentro das escolas municipais, estaduais. A gente vai ter nas creches, em vários estabelecimentos assim que vão fazer essa assistência à população e que vão contar com esses alimentos produzidos pela agricultura familiar, que indiretamente é incentivada e privilegiada pelo PRONAF, né? Talvez se a gente não tivesse o PRONAF, não teria essa condição de ter esses outros programas de apoio, por exemplo, esses que trazem o alimento para a merenda escolar e trazem realmente para próximo do consumo. Então, sobre essa resposta já ouviu falar dele em seu município, nós aguardamos sua participação no chat, ou agora ou em outra oportunidade, porque muitos moram em municípios pequenos, de até 20 mil habitantes, e gostaríamos de saber sua experiência sobre o acesso ao PRONAF, sobre esse tipo de programa de apoio à agricultura familiar em seu município. Participe. Felipe, o pessoal está participando no WhatsApp também, não? Sim, tá aberto sim, aí? no WhatsApp está participando. A maior participação está sendo pelo WhatsApp. Então, gente, não se acanhe, manda seu comentário pelo WhatsApp também, pergunte pra gente, mande suas respostas pra gente. A gente quer ler sua participação aqui, tá? Vamos partir para a próxima pergunta? Pergunta número 5. Qual a principal vantagem da organização dos agricultores em cooperativas do ramo agropecuário, no que diz respeito ao acesso ao crédito? Se estamos falando de crédito, qual que é a vantagem que se organizar na forma de uma cooperativa agropecuária pode trazer para você? E aí, qual que é a sua resposta para isso? O que você vê como resposta? Professora, tivemos, só para citar aqui, tivemos participação no chat também, da Escola Paulo Freire e Raimunda Neta, respondendo sobre a importância da Emater, que compra dos produtores e distribui para as escolas. Excelente. Participação da Escola Coronel Jorge Teixeira de Paraná, Maria de Matos, Ouro Preto do Oeste, Tupã, Nova Colinas de Paraná, Aurélio Buarque de Holanda e Rolinho de Moura, a aluna Leidiane, da Escola Plácido de Castro, em Jaru, excelente participação, a Escola Francisca Martendal, em Vilhena, Plácido de Castro, de Jaru, o aluno Ronilson, a professora Nilza Galvão de Souza, Escola Francisca de Vilhena, Maria de Márcio Ouro Preto, Plácido de Castro. O aluno Matheus diz ser os produtores familiares são essenciais na alimentação familiar. O aluno Matheus da Escola Plácido de Castro, em Jaru. Escola Coronel Jorge Teixeira, em Ji-Paraná, respondeu que o PRONAF tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar,
Resposta dos alunos Marcelo, Diogo, Wagner e Jair. Os meninos participando também. Parabéns pela resposta. Muito boa, né? As alunas Cristina e Michele, da Escola Francisca Martendal, em Vilhena, responderam que o Pronaf tem como objetivo promover o desenvolvimento da agricultura familiar. O aluno Wesley, da Escola Plácido de Castro, também respondeu. O pessoal da Escola Aurélio Buarque de Holanda, de Rolim de Moura, respondeu. O Pronaf disponibiliza créditos para custeio e investimento na produção agrícola. O aluno Thomas, da Escola Plácido de Castro, em Jaru, relata que o pai dele se credenciou no Pronaf, lá em Jaru. Que legal, a gente pediu para falar sobre a experiência. Temos um aluno, filho de um agricultor familiar, bacana. Continue mandando suas experiências. A Escola Bandeirantes, Nova Califórnia, Extrema, respondeu que aqui também temos o nosso distrito, o Projeto RECA, que atende grande parte da população, onde estes são agricultores. É uma cooperativa que deu muito certo aqui e temos grandes agricultores que desenvolveram suas produções a partir desse projeto. Que legal, que município. Parabéns. Nova Califórnia Extrema. Que legal, gente. Pessoal de Nova Califórnia Extrema falando sobre a experiência do RECA, né? É muito interessante pra gente. Os alunos da Escola Francisca Martendal, de Vilhena, dizem essas são as grandes vantagens da organização dos agricultores em cooperativas, acesso de maiores valores de crédito e melhores condições de financiamento para investimentos na produção. Resposta da questão número 5, que a gente está agora, né? As alunas Michele, Cristina, Giane e Leidiane. Isso, o pessoal da Maria de Matos, de Ouro Preto Oeste, também respondeu, questão 5. O pessoal da Escola Coronel Jorge Teixeira, de Paraná, meus alunos, apesar de serem em sua maioria filhos de agricultores, disseram que quase não praticam agricultura familiar. E o pessoal da Escola Aurélio Buarque de Holanda, de Rolim de Moura, respondeu acesso a mais créditos e melhores condições de pagamento. É isso mesmo, a gente tem um slide aqui que mostra essa resposta da questão número 5, que está ligada a esse acesso a mais créditos, melhores condições, né? Porque a gente está falando de linhas de crédito, no slide anterior a gente já falava de linhas de crédito, e a gente falava que para projetos individuais, o limite é de 150 mil, quando a gente está falando aqui do programa Mais Alimentos, que é uma linha de crédito Pronaf. Dessa linha de crédito do Pronaf, quando a gente fala de coletivos, a gente está falando de valores que vão até 750 mil. E esse coletivo que a gente está falando aqui são as cooperativas do ramo agropecuário. Então a gente está falando de um volume de crédito maior, como uma vantagem para o ramo agropecuário aqui, para uma cooperativa, e com taxas de juros baixas, com grande carência e um prazo estendido. Principalmente a vantagem de fazer de forma coletiva e não individual é a busca de um volume de recurso maior, que às vezes vai te possibilitar coisas que um valor menor não conseguiria te possibilitar. Por exemplo, para comprar uma máquina, um equipamento, fazer, né, um processo que vai promover essa questão do beneficiamento, agregação de valor, às vezes é muito importante estar organizado de forma coletiva, porque assim você vai ter acesso a essas linhas de créditos que vão te possibilitar um volume de dinheiro bem mais significativo. E a gente sabe, quando a gente está falando de máquinas agrícolas, o maquinário agrícola ele é muito caro, né, professor? Tem essa característica, né? Bastante. Esse programa ele é fantástico para a compra justamente de grandes tratores, grandes máquinas, que passam aí de 400, 500 mil reais e podem favorecer um número grande de agricultores familiares. Por isso, são comprados coletivamente. Essa é a grande vantagem. E aí, na pergunta número 5, nós temos a resposta ali no slide, essa pergunta que a gente está respondendo, que alguns alunos leram a resposta para a gente, mandaram para a gente pelo chat, e nós mostramos ali no slide. A pergunta é: qual a principal vantagem da organização dos agricultores em cooperativas do ramo agropecuário, no que diz respeito ao acesso ao crédito? Então, quando a gente fala ao crédito, o nosso aluno sabe que, quando estão organizados em cooperativa, os agricultores têm acesso a mais crédito e melhores condições de pagamento. Isso pode sim ser
totalmente um diferencial, porque se a gente está falando de comprar uma máquina, um equipamento, de fazer uma modernização, uma mudança tecnológica, esse volume de dinheiro pode ser que seja o fator decisivo para conseguir fazer essa mudança sim ou não. Tá? Obrigada pela participação até agora. Nós temos ainda a nossa última pergunta da nossa atividade de sala. Então, questão 6. O que são os mercados institucionais e qual sua principal vantagem? Bem, como tivemos algumas respostas aqui no chat, na escola, só um instantinho, na escola Coronel Jorge Teixeira de Paraná, são as compras de alimentos com recursos governamentais. Boa resposta. Escola Maria de Matos, Distrito de Rondominas, Ouro Preto do Oeste, são as compras de alimentos com recursos governamentais para atendimento a programas como merenda escolar, restaurantes populares, creches, etc. Uma resposta mais completa, parabéns. Escola Dona Benta, Distrito Novo Riachuelo de Rondônia, de Paraná, são as compras de alimentos com recursos governamentais para atendimento a diversos programas. Luma. E a professora Nilza Galvão de Souza fez uma observação. Disse que no município de São Miguel do Guaporé tem vários produtores que recebem apoio do Pronaf. Ai, que ótimo, né? É bom saber que no nosso estado a gente está usufruindo, né, desse programa. E a gente tem, quando a gente está discutindo, então, mercados institucionais, a gente tem essa característica principal de estar ligado ao governo, uma instituição mais forte dentro da nossa economia, né, que tem um peso muito grande quando a gente olha sozinha. O governo tem esse peso muito grande e ele vai instituir esse mercado institucional organizado. Ele vai fomentar, vai incentivar o comércio por meio da sua participação direta. Então, a gente vai ter incentivos governamentais para que o governo mesmo faça aquisição de produtos dos agricultores familiares. E a gente vai ter isso, como foi citado nas respostas, para atender merenda escolar, as creches, os hospitais, algumas questões ligadas à função social do Estado também. Isso tudo é ligado a uma questão de fornecimento de maior variedade de alimentos para a população que está consumindo, mas também de garantia de sobrevivência desse agricultor familiar, que vai ter garantia que pelo menos uma parte da sua produção vai ser comprada por esses órgãos governamentais. É uma questão também de fornecimento de alimentos mais saudáveis. Por muitas vezes, como merenda escolar, são servidos sucos industrializados, enlatados, em regiões de uma riquíssima produção de legumes, de verduras, de frutas. As crianças estão comendo enlatados, não têm acesso a produtos produzidos por seus próprios pais, por seus próprios familiares. Isso chega a ser difícil de acreditar. Então, esse mercado institucional veio também tapar esse buraco, que é fornecer alimentos mais saudáveis às nossas crianças, alimentos mais saudáveis nos hospitais, nos restaurantes populares, nas escolas, nas casas de repouso, alimentos esses produzidos pela agricultura familiar, e deixar de lado alimentos enlatados que, como todos sabem, causam muito mal à nossa saúde. A gente sabe que na economia a gente entende que isso é riqueza, né? Poder consumir. A riqueza está ligada a essa questão de poder de consumo. A gente é tão mais rico quanto os bens e serviços nós podemos consumir. Ninguém na economia é rico igual o tio Patinhas, que é rico de nadar num poço cheio de dinheiro. Não é dinheiro que faz a gente ser mais rico, é a habilidade de consumir bens e serviços úteis. Nesse caso, a gente vai medir a utilidade desses alimentos pela qualidade dele em fazer a gente se sentir mais saudável. Então, é um tipo de riqueza, sim, para a nossa sociedade ter acesso a esses bens na forma de alimentos de qualidade. E nós temos no slide uma resposta para essa pergunta. Nós produzimos aqui que a pergunta de novo, o que são os mercados institucionais e qual a sua principal vantagem? A resposta que nós preparamos são compras governamentais de produtos agropecuários pelo preço de mercado para atender a demanda de merenda escolar, de creches, de hospitais, casas de repouso e instituições públicas diversas. E tem como principais vantagens o apoio à agricultura familiar e o fornecimento de alimentos saudáveis à população. A
Acho que essa resposta tenta englobar tudo que a gente discutiu aqui, né, no final, falando essa questão de apoio à agricultura familiar, fornecimento de alimentos saudáveis para a população. São dois argumentos muito fortes para incentivar a criação dos mercados institucionais. Então vejam que nós temos questões econômicas, que é o caso de maiores volumes de crédito, com menores juros, maior tempo de carência, ou seja, maior tempo para você começar a pagar o financiamento e o maior tempo para você pagar o financiamento. São todas essas vantagens econômicas e financeiras para o desenvolvimento da sua atividade como agricultor familiar. E além disso, nós temos vantagens relativas à nossa saúde, que é o fornecimento, que é o consumo de alimentos mais saudáveis. Ou seja, o mercado institucional vem dessa forma trazendo só vantagens, não só para os agricultores familiares, mas também para quem consome seus produtos, que são pessoas que estão na cidade, acessando restaurantes populares, acessando os hospitais, acessando casas de repouso, acessando creches. Então, uma vantagem para toda a população. Os alimentos são comprados pelo preço de mercado, o que não traz desvantagem alguma para o produtor-vendedor. Ele tem acesso a linhas de financiamento com muitas vantagens e fornece um alimento para ser consumido pelas pessoas, alimentos mais saudáveis, alimentos mais frescos. São muitas vantagens nesse tipo de estrutura de mercado. E essas vantagens estão aí para compensar todos os desafios ligados à agricultura. A agricultura que é uma coisa tão importante para a nossa segurança, mas que não é uma atividade econômica tão segura assim para quem está executando. Muitas vezes quem está trabalhando na agricultura fica aí à mercê de várias situações, um ano se chover demais ou se chover de menos, ou se a gente tiver algum tipo de praga na plantação, sempre pode ter algum risco, né? Está sujeito a esses riscos de quebra de safra, de quebra de produção. Então todos esses incentivos estão aí para tentar fazer com que o agricultor consiga superar esses desafios e com isso a gente vai crescer como sociedade, tendo uma agricultura mais forte, produzindo alimentos de mais qualidade para a população. Pessoal, esse é o conteúdo que a gente tem para discutir na aula de hoje. Queria agradecer a participação de vocês e lembrar que nós ainda temos aberto a nossa atividade de casa que começou na semana passada. A nossa atividade de percurso número 2, ela traz para você uma lista de questões com 10 questões de múltipla escolha, com alternativas de respostas que vão de A a E, A, B, C, D, E, no modelo muito similar ao que nós faremos na prova, e nela você vai ter questões referentes à aula número 1 e aula número 2. É muito importante que você faça essa lista de exercícios. Faça esses exercícios com atenção, consulte no material enquanto você está respondendo. Você vai conhecer o nosso estilo de perguntas para essa disciplina e você vai conhecer também algumas questões que vão aparecer de novo na hora da avaliação. Eu gostaria de lembrar que para a nossa disciplina, 40% da nota é oriunda das atividades de casa. Atividades de casa nós tivemos 2 nessa disciplina. A primeira foi um grupo de questões abertas. A segunda, essa atividade com 10 questões fechadas, de múltipla escolha. Os outros 60% da nota é da nossa avaliação da disciplina, a nossa prova regular. A prova ocorrerá no dia 22 de novembro, que é a data da nossa aula número 5. É isso mesmo, professor? A data? Sim. E a gente vai ter, no final da nossa aula número 5, que é uma aula de revisão e a prova, como vocês já conhecem, um conteúdo que nós estamos discutindo ao longo das nossas 4 aulas. Por isso eu queria tomar esse momentinho para reforçar a importância. Faça a atividade de casa, faça a sua atividade de percurso. Gostaria também de agradecer o seu professor presencial, que é fundamental para a nossa atividade, é fundamental para que essa disciplina aconteça e para que esse curso tenha sucesso. Obrigado você, aluno, pela sua participação e nós nos vemos semana que vem. Muito obrigado, até semana que vem, bons estudos.